Escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 11. Depois nós vamos em Efésios, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Graças a Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 11. Quem encontrou com o sinal de amém? Quantos acreditam em Jesus? Diga, eu creio. Mais alguém dá um sinal com a mão para ver. Ok. Você sabe que o nosso relacionamento com Deus se dá pela fé. Vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Paulo escreve aos Romanos capítulo 10, versículo 17. Quando Isaías dimensiona isso, e em Isaías 55, versículo 11, o Senhor diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Existem duas coisas fundamentalmente que atraem Deus para a sua igreja: a adoração e a sua palavra. O conflito desses dois elementos comprometerá a presença de Deus no lugar. Então, dois textos ou duas citações bíblicas importantíssimas. Se o que você lê comigo agora é tudo o que você respira, então tudo pode acontecer esta noite. Diga graças a Deus. Pela palavra de Deus. Diga pela palavra de Deus. Diga mais, diga, Jesus, eu amo a tua palavra. Amém. Preste atenção, Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Porém, em que condição isso é possível? A condicional é o versículo 10, é o versículo anterior. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se Cristo está em vós, o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos habita dentro de vós. Diga graças a Deus por isso. É uma expressão muito forte, mas a gente responde na medida que tem entendimento e revelação. Há duas maneiras: conhecemos com a mente, mas não discernimos com o poder da revelação. O significado diminui. Veja aqui, o mesmo Espírito que habita em nós, habita onde? No que a Bíblia chama de o homem interior, capítulo 7, versículo 22. De Romanos, o homem interior. Veja que o Espírito Santo, só para lembrar, no Antigo Testamento ele teve a sua participação resumida ou limitada, única e exclusivamente para o instrumento do propósito de Deus. No Antigo Testamento ele não habitava dentro das pessoas, ele vinha sob as pessoas. E ele vinha por um pouco tempo, por um propósito, era temporário, não permanecia, era esporadicamente em porções limitadas e controladas. Mas, quando Cristo vem e ele roga ao Pai, porque a proposta de Deus era que o Espírito Santo nunca mais habitasse em nós, porque nos tornamos carnais. Por isso que quando o Senhor Jesus diz, e ele cita isso em João 12, 13 e 14, nos 3 capítulos, e ele diz: eu vou rogar ao Pai, porque rogar é pedir, sabendo que você já tem o não garantido. Jesus está dizendo: eu vou rogar ao Pai,
para que Ele vos envie o Consolador, aquilo que está ativo em mim, para que esteja ativo em vocês também. É por isso que o escritor aos Hebreus, quando teve a revelação e o discernimento, no capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9, ele diz que Jesus, ele autentica dizendo que Jesus nunca absorveu glória para si, mas toda a glória foi para o Pai. Porém, aprove Deus reconhecer a sua autoridade, e Deus declara dizendo: agora tu és Deus, os anjos te adorem, o teu trono e o teu cetro serão para sempre. E agora Jesus podia dizer: Espírito Santo, encha a minha igreja. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para autenticar em nós a obra do Calvário. Quando o Espírito Santo vem, ele vem e produz em nós regeneração, ele produz em nós justificação, ele produz em nós transformação, ele produz em nós limpeza, pureza, atualização. Ele trabalha em nós e prepara o nosso corpo para a ressurreição com Cristo Jesus. Até aqui tudo bem? Diga graças a Deus. O Espírito Santo, ele faz o caminho do tabernáculo, prefigurado no Antigo Testamento, escreveu o escritor aos Hebreus, dizendo que é sombra das coisas futuras. Então nós temos a partir do lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio. O Espírito Santo, ele vem pelo lugar santíssimo, tendo início no nosso espírito. Ele atravessa pelo lugar santo, através da nossa alma, e ele se manifesta no átrio, que é através do nosso corpo. E então damos testemunho que o novo nascimento aconteceu aqui. Só tem uma forma do Espírito Santo habitar com legitimidade: em quem nasceu de novo. Simples assim. Pastor, não sinto, não percebo, não desfruto, não me relaciono, não sou tocado, não alcanço, não sei o que é essa expressão, nadar no rio de Deus, andar por Jerusalém, caminhar em sobrenatural, desfrutar de intimidade, contato, relacionamento e acesso. Não entendo. Espírito Santo não é ativo em quem não nasce de novo. Simples assim. A Bíblia diz que é tão poderoso esse Espírito, que ele habita em nós, e com ele está o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Diga graças a Deus. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 19, 20 e 21. E qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Versículo 21, é o lugar que o diabo, que Lúcifer queria ocupar. Agora Cristo conquista esse lugar. Versículo 21, acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no século vindouro. E qual foi a recompensa da conquista de Cristo? Versículos 22 e 23, Deus ganha como prêmio a igreja, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo através da igreja. Oh, alguém pode dizer alguma coisa? Diga glória a Deus. Meu irmão, se eu te contar uma história, você tem direito em ficar calado. Mas se eu ler um texto desse, você tem que falar no mínimo alguma coisa. No mínimo alguma coisa. Se eu te contar uma história minha, não tem graça. Mas a Bíblia está dizendo que Cristo, pelo seu poder, pela sua força, pelo Espírito que operava nele e agora opera em nós, assumiu o controle,
absoluto. Eu vou falar de novo, porque algumas pessoas não entenderam. Assumiu o controle absoluto sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todo o poder, sobre todo o domínio. E sabe o que é que Cristo fez? Ele disse: eu vou deixar a minha igreja aqui, responsável, com essa autoridade, com esse poder, com essa graça. E diz a Bíblia: sobre tudo. Aleluia. Nós somos a igreja, e Jesus nos estabeleceu para representá-lo. Qual é a garantia da nossa vitória? O poder da ressurreição, pelo mesmo Espírito que agora opera dentro de nós. Se a Bíblia está dizendo, agora como igreja, sendo Ele a cabeça, e agora o seu corpo, toda a plenitude habitando nele, cumprindo toda a sua vontade e por todos, a pergunta é: por que algumas coisas ainda nos afetam? Será que o Espírito que recebemos é limitado? Será que depois de 50 anos descobrimos que nós nos emocionamos com o estilo da igreja? Será que depois de 30, 40 anos tudo que nos chamou a atenção foram as músicas? Será que tudo que nos moveu foi um bom relacionamento, porque mudamos de comunidade e ajustamos a placa da nossa religião? O Senhor está dizendo: há um Espírito que habita dentro desta igreja, e a mesma autoridade dada a Jesus, o cabeça, foi dada à igreja, para que pudesse debaixo dos seus pés tudo e a todos subjugar com autoridade as obras de Satanás. Pastor, por que o senhor está dizendo isso esta noite? Levante a sua mão direita, eu vou dizer por que eu estou dizendo isso esta noite. Porque mais uma vez esta noite, o diabo tentou te levar para o passado e te prender no passado. Esta noite nós vamos dizer para ele o que é o futuro dele e o que é a realidade dele hoje. Porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Todas as vezes que alguma coisa te abater, todas as vezes que você for confrontado, todas as dedos forem lhe apontados, todas as vezes. E é interessante que o diabo, ele é tão sutil. Os demônios a serviço de Satanás são tão sutis e estratégicos. A menor das ofensas, o menor do trejeito, faz que a gente desanime pelo menos por alguns segundos. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos esta autoridade dentro de nós, pelo mesmo Espírito. Um Espírito assim que não tem muito o que fazer, ele só ressuscitou Jesus dos mortos. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de mim e de você, você tem ideia do que nós somos capazes, se realmente nascemos de novo. Aleluia! Por isso eu quero que você memorize, guarde, anote se puder, ou veja depois algumas coisas. O que eu quero destacar esta noite? Primeiro, glória a Deus, a nossa fé não se baseia em memória, em história, em sabedoria humana, como disse Paulo. A nossa fé, o que nos mantém de pé, é porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele vive com poder e autoridade, e voltará para buscar a sua igreja. E não só vive com poder e autoridade, como entregou este poder para a igreja, para que continuasse a sua obra. Diga graças a Deus por isso. Você está entendendo? Agora, qual é o segredo? Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, quando Paulo escreve, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, porque a vida que eu vivo agora, eu estou vivendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim no Calvário. Pastor,
Como é que eu posso caminhar em autoridade como igreja, quando a vida que você vive não é mais sua, mas é em Deus? Pastor, eu não consigo romper sobre Satanás, eu não consigo vencer a dúvida, eu não consigo vencer a inveja, eu não consigo vencer os ciúmes. Irmãos, o sentimento de inveja é o mais desgraçado que tem, porque todo invejoso, quando olha para você, ele ri. Como vai? Como que eu venço isso? Fique na vida de Cristo, caminhe com a vida de Cristo, e terás poder e autoridade sobre todas as coisas. Você está entendendo até aqui? Diga graças a Deus. A nossa fé, ela se baseia no poder da ressurreição de Jesus. Se tirarmos a ressurreição da Bíblia, nós somos mais do que miseráveis. Se tirar a ressurreição da Bíblia, nós somos um clube estranho, de uma religião estranha. Se tirarmos a ressurreição da Bíblia, budistas têm mais significado na sua filosofia do que nós mesmos. A nossa sorte e a nossa graça é porque Ele morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Tem poder. Oh my gosh, tem poder e vai voltar. Você tem paciência com a palavra? Tem. Pegue a Bíblia aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Glória a Deus. Veja o que a Bíblia diz nos versículos 14, 15, 16, 17 e 20. Preste atenção. Aleluia. Você não precisa se impressionar com as minhas histórias, mas diga alguma coisa pela palavra. Veja o que diz a Bíblia, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, porque tem gente que pensa que quando eu digo que se Cristo não ressuscita, a gente é pior que budista, que tem uma filosofia pelo menos mais organizada, porque eles pelo menos vivem bem juntos, a gente vive brigando, né? Mas tá bom, vamos lá. Versículo 14, não são ideias minhas. Olha o que Paulo diz: se Cristo não ressuscita, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. É assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de um Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Versículo de número 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem, ah meu Deus, a igreja também será assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que eu tenho certeza que o diabo esta noite deixará de afrontar a sua vida? Porque Cristo ressuscitou e a nossa fé não é em vão. Alguém diga alguma coisa. Aleluia. Quantos amam a Bíblia? Diga glória a Deus. Se Cristo não ressuscita, nosso tempo aqui é perdido. É por isso que para algumas pessoas o culto não tem significado. Depende do instrumento, depende do som, depende do movimento, porque Cristo não ressuscitou aí. Cristo ressurreto aí, você não é escravo da demanda da unção, você está ativo aí por um Cristo que vive, e a Ele seja a glória para sempre. O caminho é que está sendo ao contrário. A demanda do altar e o não nascimento genuíno coloca em xeque tudo o que a gente crê. A impressão que tem é que Cristo nunca nasceu.
Por que a ressurreição de Cristo é a nossa garantia? Porque a nossa fé se baseia nele. Por que a ressurreição de Cristo é a nossa certeza, a nossa garantia? Porque quando nós ouvimos falar da morte de cruz, nós ouvimos falar de história. O Calvário está lá, o Monte Caveira está lá, e o sepulcro estará removido. Até aqui é história, mas para a ressurreição é preciso um testemunho de revelação dentro de cada um de nós. Tem alguém aí para entender isso? Não, eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. O importante, a cruz é história. Cruz e morte, história. Calvário lá, Monte Caveira lá, sepulcro com pedra removida lá. Agora, ressurreição. Quando você pergunta para um judeu, prova-nos a Torá, ele diz: sabe aquele monte que a Torá cita? É aquele monte ali, ó. Sabe aquele rio que a Torá cita? É aquele rio ali, ó. Sabe aquela sarçazinha? Pois bem, é aquela ali, ó. Sabe aquele mar que está na Torá? É aquela ali, ó. Mas quando perguntam da ressurreição, tudo o que temos é um sepulcro vazio. Ele vive. Morte e cruz da história. Ressurreição precisa de fé e revelação para entender que ele vive. Glória a Deus. Na morte de Jesus, ele nos salvou, mas na ressurreição, ele nos deu poder e autoridade como igreja sobre todas as obras de Satanás. Diga comigo, glória a Deus. Oh, aleluia. É diferente. Oh Deus, por que a ressurreição é importante para nós? Porque a ressurreição de Jesus é a certeza. Diga isso comigo, diga: a ressurreição de Jesus é a certeza. De novo, a ressurreição de Jesus é a certeza que a autoridade sobre o diabo está na mão da igreja. Você entendeu esta palavra? Qual é a diferença? Poder da história da cruz. Respeita Jesus. Jesus morreu para te salvar. Não despreze o sangue da cruz. Olha para o sacrifício. É Páscoa, hein? História da cruz, revelação da ressurreição. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus ressuscitado, dou ordem ao diabo nesta casa, e dou ordem ao diabo nesta família, que saia agora. Percebe a diferença? Tem muita gente bom de história, fraco de revelação. Essa é a diferença. Você vai indo para um emprego novo. Jesus, o teu sangue tem poder. Tu morreste na cruz e carrega uma cruz, que eu não tenho nada contra, que eu também tenho, e bota uma corrente, e bota uma imagem, escreve o nome de Deus, coloca um boné, tira um xerox do Salmo 91, coloca dentro e vai levando a história, mas não leva a revelação, não leva a autoridade, não leva aquilo que você é como igreja. Ao entrar naquele lugar, coloca os pés dizendo: Deus, eu e o Senhor vamos tomar essa empresa e vamos glorificar o seu nome neste lugar a partir de agora. Alguém entende isso? O escritor aos Hebreus diz, capítulo de número 2, versículo 14: Cristo, na sua morte, aniquilou o império do mal e da morte, e depois o diabo.
Meu Deus do céu. Não há força, não há encantamento, não há império, não há manipulação, não há feitiçaria, não há macumbaria, não há olho gordo, não há inveja, não há inveja, não há inveja, não há nada que venha do inferno. Ele aniquilou. Fique de pé, vamos encerrar. Ele aniquilou o reino da morte e disse ao diabo: saia daqui agora. É isso que tem dentro de você, esse mesmo Espírito e esse mesmo poder. Escute, escute. Ontem à noite ainda, pastor Wagner disse: você pode falar quinta-feira? Eu posso. Vamos lá. Fiz algumas anotações ainda no voo. Terminei agora à tarde em casa. E quando eu fazia as anotações das referências, me veio, junto com Hebreus 2:14, me veio Colossenses 2:15. E o Espírito Santo gritou dentro de mim, dizendo: diga para os meus filhos que eu não só vou inverter a circunstância. Deus está dizendo assim: mas eu vou inverter com um escândalo da graça. Eu vou inverter com um escândalo da graça. Porque até agora, o único que ficou exposto foi você. O único que ficou exposto foi sua família. O único que ficou com vergonha foi você até agora. Porque o diabo perdeu a noção do lugar dele. Por alguns instantes talvez você permitiu. Mas o Senhor, o Espírito Santo gritou dentro de mim: diga para eles que eu vou virar com escândalo. Porque o versículo diz que Jesus tomou todos os demônios, todos os principados e os depois. E não foi simples assim não. Ele pegou todo mundo e publicamente ele os levou diante de todos e disse: isto não mais vai incomodar a minha igreja. Oh meu Deus, alguém diga, alguém diga. Se prepare. Você vai olhar para a circunstância e vai ver o escândalo de Deus expondo cada demônio, cada acusador, cada invejoso, cada murmurador, cada filho de Satanás. Ele vai expor, porque você é igreja. Diga alguma coisa aí. Qual é o principal e mais poderoso significado da igreja? Quando se olha para a igreja, o que a gente vê? Manifestou a Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, todo poder, toda potestade, todo domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Pegou todas as coisas, colocou debaixo do seu pé, estabeleceu a igreja, se tornou a cabeça da igreja, e a igreja, que é o seu corpo, deu plenitude e autoridade sobre tudo e sobre todos. Quando eu e você olhamos para a igreja, o que é que nós vemos? A certeza de que Satanás será derrotado nas nossas vidas. Eu quero que você ande com a cabeça erguida a partir de hoje, sabendo que você é a maior prova de que Satanás será subjugado debaixo de seus pés. Diga graças a Deus. Aleluia. Quando Jesus venceu a Satanás,
Ele estabeleceu o seu poder, o seu domínio e a sua autoridade. E Satanás foi destronado, desarmado e destruído para a glória de Deus. Diga comigo: desarmado, destronado e destruído. Não existe mais o império de Satanás, pela vitória de Jesus que ressuscitou. A Ele seja a glória para sempre. Coloque as duas mãos no seu coração aí onde você está. Coloque as duas mãos no seu coração aonde você está. Feche os teus olhos. Eu vim aqui esta noite dizer em nome de Jesus que todas essas palavras do inferno vão cair por terra uma a uma. Em nome de Jesus, toda essa intromissão de Satanás nos teus contratos, nos teus negócios, ele vai se arrepender, porque você é a igreja, é o sinal de que ele está destronado. A igreja é o sinal que ele está destruído. A igreja é o sinal que ele está desarmado. A vitória é nossa e você sabe disso. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre os teus filhos agora. Eu libero uma palavra sobre as tuas filhas agora, em nome de Jesus. Que os laços do pecado sejam quebrados agora. Que saia da sua casa o adultério, que saia da sua casa a fornicação, que saia a mentira, que saia da sua casa o espírito de divórcio agora, que saia da sua casa toda a ação do inferno contra a sua vida agora, que saia do seu corpo toda a raiz de idade agora, que saia da sua vida toda a dúvida agora, pelo nome e do sangue de Jesus. Oh meu Deus, aleluia. Eu preciso orar por algumas pessoas aqui. Você não é qualquer pessoa, você é a igreja. Em nome de Jesus. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para Jesus, o Rei da Glória. As duas mãos lá em cima. Diga: querido Jesus, as minhas mãos estão cheias do teu sangue, sangue da minha vitória. Eu ordeno agora sobre toda a minha vida, minha casa, minha família. Diga: o diabo tentou me convencer que por causa do meu passado eu não seria ninguém. É mentira. Eu vou dizer quem eu sou. Eu sou igreja, lavado, remido no sangue de Jesus. Se você acredita nesta palavra, receba
Graças a Deus. Diga em nome de Jesus: eu sou a igreja. E sem medo, abrace alguém aí do seu lado. Diga: eu te abençoo. Diga: eu te abençoo. Em nome de Jesus. Todas as vezes que o diabo tentar te lembrar do seu passado, diga para ele o presente. Ele vai saber quem é que está no controle. Aleluia.